Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos nesta noite reunidos no nome de Jesus para cultuarmos, para adorarmos ao Senhor, para celebrarmos a Ele, celebrarmos toda a vida que Ele tem nos dado, nos agraciado, a vida eterna. Nós vamos orar, dando graças ao Senhor nesta noite, falar com Ele agradecidamente pelas nossas vidas, pela oportunidade de estarmos juntos para cultuarmos, a oportunidade de podermos celebrar, a oportunidade de podermos cantar, a oportunidade de podermos viver em comunhão, a oportunidade de mais um dia estarmos juntos como igreja, reunidos no nome de Jesus. Às vezes não percebemos o privilégio que nós temos, às vezes não nos damos conta do quão é maravilhoso nós podermos cultuar o Senhor, quão maravilhoso nós podermos adorá-lo. Às vezes não nos apercebemos o quanto nós somos abençoados, o quanto nós somos privilegiados. Às vezes vamos nos acostumando com a vida com Deus, vamos nos acostumando em sermos abençoados. Às vezes vamos nos acostumando em cultuar, em estar na presença do Senhor. Mas isso é algo com que não devemos nos acostumar nunca. Devemos sempre estar na presença de Deus, renovados, olhando para o Senhor, como se fosse a primeira vez, como se fosse a última, tornando assim um momento especial, não um momento comum, não um momento qualquer, não um momento desprezível, mas um momento grandioso, um momento que nós temos a oportunidade de cantar, de adorar, de agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida, de agradecer ao Senhor pela vida eterna, agradecer ao Senhor pelas bênçãos derramadas, que é Ele que nos guarda, que é Ele que nos fortalece, é Ele que nos agracia, é Ele que nos sustenta todos os dias para estarmos na presença dEle. Portanto, nós somos gratos. Vamos orar. Fala com o Senhor nesse instante. Agradeça por esse momento, agradeça por esse dia, agradeça pela sua vida, agradeça pela salvação, pela vida eterna. Pai Santo, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado pela tua graça em nossas vidas. Obrigado pelo privilégio que temos de estarmos reunidos no nome de Jesus, na comunhão, para adorá-lo, para cultuá-lo, cantando louvores ao teu nome, orando, falando no Senhor, ouvindo a tua palavra. Cada oportunidade que o Senhor nos dá é única, é especial, e tantas vezes, Senhor, não nos apercebemos, não calculamos o valor inestimável de estarmos na tua presença. Queremos conhecê-lo e prosseguirmos em conhecer ao Senhor, cada dia sendo renovados, transformados, Senhor. Graças te damos por esse dia, graças te damos pela vida que o Senhor nos dá, graças te damos pela salvação, pela eternidade, graças te damos pelo privilégio de hoje estarmos aqui para cultuarmos, para adorarmos ao Senhor. A vida, apesar dos altos e baixos, das circunstâncias que mudam constantemente, nós temos o privilégio de estarmos na tua presença, de adorarmos ao Senhor, que é fiel, que é justo, que não muda, que está sempre conosco, que nunca nos abandona, que é Deus presente, Deus conosco, que habita em nós. Apesar das circunstâncias da vida, o Senhor é fiel e está conosco. O Senhor não falha, o Senhor não muda. Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o Deus da nossa salvação. Nós temos a alegria, a honra, o privilégio de estarmos na Tua presença e cultuarmos ao Senhor.
Recebe a nossa adoração nesta noite. Recebe o nosso culto, pois é inteiramente ao Senhor a nossa adoração. Nosso culto oferecemos unicamente a Ti, ó Deus grandioso, maravilhoso, Pai Celeste, Senhor das nossas vidas. Obrigado. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos, para o nome do Senhor Jesus. Como o pastor disse, nós sabemos a quem nós temos adorar, sabemos a quem temos servido e Ele está aqui neste lugar. Aleluia. Vamos adorar o nome dEle. Em nome do Senhor Jesus. É o Senhor e motivo de louvor, na cidade do nosso Deus está o monte, a alegria de toda a terra.
não há do que se queixar, não há do que se entristecer. Não tem como, irmãos. Não tem como. O salmista diz que se olha para a face do Senhor, já se alegra. Irmãos, o Senhor Deus está aqui nessa noite. Sinta a presença dele. As promessas dele são maravilhosas, mais do que podemos imaginar. Devemos nos basear nele. Devemos ser a nossa base. Devemos ser o único em quem confiamos, o único em quem baseamos nosso caminho. E se ele é a sua base, irmãos, deixe neste momento. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser
deixe que nós nos afastemos de Ti, que em algum momento nós façamos planos que o Senhor não esteja incluso neles, Pai, porque sabemos que só o Senhor pode fazer-nos se convir. E as tuas promessas para nós, Deus, são incomparáveis a qualquer outra coisa, Pai. Nós, Senhor, não entendemos, às vezes não temos oportunidade, mas confiamos em Ti, Pai, porque sabemos que só o Senhor sabe o que é melhor para nós. É a Tua vontade que é melhor para nós, não a nossa própria, Senhor. Nos faça entender isso, Senhor, acima dos nossos próprios desejos, acima da nossa própria vontade. Em nome do Senhor Jesus. Possamos ouvir a Tua palavra agora neste momento. Que o Espírito Santo possa falar nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos se sentar, meus irmãos. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Nós temos lido nas últimas quintas-feiras, no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. Versículo 1 ao 6. Amém? Todos encontraram aí? A palavra do Senhor nos diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousas a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém. Que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra. Queridos irmãos, nós temos falado aqui, temos pregado uma série de mensagens nesse texto, e nós estamos já na terceira ou quarta quinta-feira. Essa é a quarta quinta-feira que a gente fala nesse texto. Introdutoriamente nós falamos que o livro de Eclesiastes é um livro que nos mostra a realidade da vida na sua crueza, a realidade da vida na sua mais brutalidade condição, na sua mais brutal condição. Então nós falamos que o livro do Eclesiastes ele nos mostra essa realidade de maneira que às vezes até nos assusta, mas não é para que a gente fique intimidado, não é para que a gente fique acanhado, não é para que a gente fique com medo, mas para que a gente entenda a realidade da vida e faça com que a vida aconteça de um modo melhor, uma vez que nós entendemos que a vida não é tão simples e maravilhosa como nós gostaríamos que fosse. Então nós falamos que o livro do Eclesiastes nos fala dessa realidade. Falamos que a palavra de Deus aqui nos traz princípios para uma vida próspera e equilibrada. Em meio a essa realidade, nós podemos ter uma vida próspera e equilibrada. Nós podemos ter uma vida próspera e equilibrada. Isso não quer dizer que seja uma vida perfeita. Não, nós não vamos ter uma vida perfeita aqui nesse mundo. Não quer dizer que tudo que a gente fizer vai dar certo, não quer dizer que a gente não vai ter frustração, mas a gente pode ter uma vida próspera e equilibrada. E daí nós falamos que prosperidade e equilíbrio são duas coisas aqui juntas.
Falamos que prosperidade, como nossa cultura enganosamente restringiu essa palavra à questão material e financeira, e está longe de ser só isso. Prosperidade diz respeito a todo o progresso, a todo o avanço que a gente faz em toda a vida da gente, em todas as áreas da vida da gente, inclusive na vida financeira também, mas não só na vida financeira. Quando a gente chega e fala para alguém assim, fulano está prosperando, a gente logo pensa que a pessoa está enricando, que a pessoa está ganhando dinheiro, que a pessoa está sendo bem sucedida materialmente. Não está errada a colocação. O que está errado é nós restringirmos prosperidade a somente isso. Prosperidade tem a ver com todo o progresso, com todo o avanço que a gente faz em todas as áreas da vida da gente. Nós podemos e devemos ser prósperos em tudo, sendo pessoas mais amáveis, sendo pessoas mais santas, mais puras, sendo pessoas mais amigáveis, nos tornando mais próximas de Deus, mais espirituais, e tudo isso tem a ver com prosperidade. Então nós devemos prosperar em tudo, sermos pessoas melhores na família, melhores maridos, melhores esposos, melhores filhos, melhores pais, melhores amigos, melhores crentes, melhor pastor, melhores ovelhas. E assim nós estaremos prosperando. E nós precisamos fazer isso com equilíbrio. Prosperar com equilíbrio. Prosperar com equilíbrio, nós já falamos aqui, significa que nós devemos prosperar em todas as áreas que devemos prosperar. Não adianta a gente ser bem sucedido em uma área e em outra que seria necessário a gente não é. Então nós não estamos tendo equilíbrio. Nós precisamos cuidar de todas as áreas da vida da gente com equilíbrio, prosperando em todas elas. Não adianta falar, eu estou bem aqui, estou bem nessa área, estou bem nessa realidade, e em outra não acontece coisa alguma, não prospero, não estou bem. Então isso não é uma vida equilibrada. Nós precisamos, apesar de a vida ter as suas dificuldades, as suas circunstâncias adversas, precisamos prosperar com equilíbrio. E aí nós falamos desses princípios aqui nesse texto. Primeiro foi paciência. Paciência num sentido contrário a imediatismo. Se nós queremos ter uma vida próspera e equilibrada, nós precisamos ter paciência. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E aí nós falamos aqui que o cenário é da pessoa que planta, que colhe e que manda através das embarcações o seu produto para ser comercializado, para ser vendido, e depois, no tempo certo, recebe a sua recompensa, recebe o retorno do seu trabalho. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Se encontrar o retorno, é preciso ter paciência, as coisas têm um tempo certo. Se a gente quer prosperar, se a gente quer ter equilíbrio, a gente precisa ter paciência. Ao contrário de ser imediatista, tudo para já, tudo para agora, nós falamos sobre isso. A segunda coisa que nós falamos, o segundo princípio, é a estratégia. Nós precisamos ter estratégia para prosperarmos e sermos equilibrados, no sentido contrário a sermos imprudentes. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Então a palavra de Deus está nos dizendo aqui que, tendo em vista que males podem vir, que as circunstâncias podem mudar, que a realidade pode se tornar diferente, nós precisamos ter estratégias que nos permitam passar por situações adversas, se elas por acaso sobrevierem a nós, e que a gente consiga com prudência passar, talvez ilesos ou minimamente sendo comprometidos. E nós precisamos então ter estratégia. A estratégia que nós falamos de sermos preventivos, e nós pensarmos, o que será amanhã? Nós não sabemos. A vida de repente muda, do dia para a noite acontecem coisas que podem mudar totalmente a vida de alguém. Imagine uma mulher que depende do marido, que trabalha, sustenta e fica viúva, do dia para a noite. E aí? Tudo mudou. Um homem saudável, trabalhador, mantenedor da sua casa, da sua família, de repente se envolve num acidente e a sua vida é ceifada. E para aquela mulher, para aqueles filhos, tudo muda. Muda financeiramente, muda emocionalmente, muda estruturalmente toda a família. E aí? Tudo muda.
A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe. A pessoa está empregada, pode estar desempregada, a pessoa está com saúde, pode não ter mais saúde. E aí, a gente não sabe? O fato de a gente não saber quer dizer que nós vamos viver aterrorizados? Não, nós vamos ter estratégias, sermos preventivos, não sermos imprudentes. O texto diz: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabe que mal sobrevirá à terra. Ou seja, essa é uma expressão usada naquele tempo para dizer que não ponha o seu foco num só lugar, não faça uma só coisa, faça várias coisas, haja em várias direções, olhe em várias direções, cuida da sua vida, e aí está o equilíbrio. Se a gente cuida da vida em várias direções, a gente não vai viver desguarnecido. É como a alimentação, você come um bom alimento, mas um só bom alimento não vai ser suficiente para que a sua saúde vá bem. Um só alimento não vai ser o suficiente. Você precisa ter uma alimentação balanceada. Você precisa olhar vários alimentos. Esse alimento é bom, mas precisa juntar com esse, com aquele outro, para que o conjunto desses alimentos me garanta, me adquirir uma boa alimentação e, em consequência, em decorrência disso, uma boa saúde. Então, olhe em várias direções, agindo preventivamente, pensando: eu não sei o dia de amanhã. E isso vale para a vida financeira, isso vale para a saúde, isso vale para a vida na igreja, isso vale para a família, isso vale para todas as áreas das nossas vidas. Se nós conseguirmos agir preventivamente, se nós tivermos estratégias para cuidarmos, para que, se por acaso acontecer alguma coisa, se por acaso as circunstâncias mudarem, eu não serei apanhado desprevenido. E nós falamos aqui que isso aqui é mais ou menos o que se dizia lá: reparte com 7 e ainda com 8, equivale ao que nós falamos hoje: nunca ponha os ovos num cesto só. Se você nunca ouviu essa expressão, é uma expressão dos nossos dias, usada muito pelos empresários, pelos empreendedores: nunca ponha os seus ovos num cesto só. Ou seja, não olhe só numa direção, não invista todo o seu dinheiro num só negócio, porque se aquele negócio for mal, você vai estar, toda a sua vida vai estar mal. Se aquele negócio não está rendendo, você vai estar toda a sua renda, todo o seu empreendimento comprometido. Na medida do possível, então, empreenda em uma coisa, empreenda em outra, para que, se no momento alguma coisa não estiver boa, você tem de onde tirar, você tem de onde se socorrer. Em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, em quantos forem possíveis. Entendeu? É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Então nós precisamos ser versáteis, estratégicos. Hoje eu quero colocar o terceiro princípio para uma vida próspera e equilibrada. Veja que nós vamos ter paciência, não sermos imediatistas, temos estratégia, agindo preventivamente, não sermos imprudentes. E a terceira coisa, o terceiro princípio é a previsibilidade. A palavra de Deus nos diz que Deus, ele é onisciente. Você sabe o que é onisciência? Que Deus sabe todas as coisas. Deus tem ciência de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Deus é onisciente. Deus não olha para os fatos como nós olhamos. Nós olhamos o tempo assim: passado, o presente e o futuro, que nós não conhecemos. Deus olha assim: passado, presente e futuro. Está tudo ao mesmo tempo diante de Deus. Deus é onisciente. Nós não somos. Nós não somos oniscientes. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe quanto tempo a gente vai viver. A gente não sabe muitas coisas sobre o futuro. Nós não somos oniscientes. Mas como nós somos criação de Deus, e Deus nos criou inteligentes, Ele nos criou com a capacidade da previsibilidade. O que é a previsibilidade? São as coisas que nós podemos prever, são as coisas que nós podemos vislumbrar que irá
acontecer. Nós aprendemos através da tecnologia, por exemplo, prever o tempo. Dificilmente se erra nessa questão. Você abre o seu celular e tem um aplicativo que vai mostrar, né, a previsão do tempo para hoje, para os próximos dias, aqui exatamente em Poço da Mata. Não é assim? Dificilmente muda, dificilmente erra. Nós aprendemos a prever essas coisas. Não é assim? Nós aprendemos que se você postar perto de um animal feroz, você está correndo risco. E por isso você não se aproxima. Por quê? Porque você prevê um ataque. Você prevê um perigo. Por causa de quê? Das experiências, dos acontecimentos. Você aprende a ver com antecedência aquilo que é possível que aconteça. Entendeu? Não é assim? A previsibilidade. Se nós queremos ter uma vida próspera e equilibrada, nós devemos usar o princípio da previsibilidade. Aqui no versículo 3 diz assim: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que cair, aí ficará. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo assim: olha, se as nuvens estão carregadas, vai acontecer o quê? Vai chover. É difícil prever isso? É difícil. Quantas vezes a gente para e olha assim e fala assim: o tempo está fechando, parece que vai chover. E nós temos uma ação de meteorologista, não é? Nós fazemos uma previsão do tempo. Ou não fazemos isso? Fazemos. E a palavra diz assim: estando as nuvens cheias, estando as nuvens carregadas, derramarão aguaceiro sobre a terra, vai chover. Isso é previsível, é claro, é notório. Entenderam? Não é assim? Aí ele diz: caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Uma árvore, se ela cai, se ela pende para um lugar, se cai para o norte ou para o sul, ali ficará. Ela não volta mais à sua condição anterior. Caiu, morreu. Não é mais uma árvore, é uma árvore caída, é mais um tronco caído do chão. Não volta mais. Então, uma realidade menos urbana do que a nossa, aí você tem aquela árvore que está se inclinando, ou já está cheia de cupim, ou está muito velha, e ela vai se inclinando, e a previsibilidade é que ela cai. Entendeu? Existem cidades pelo Brasil afora que é necessário às vezes cortar as árvores. Aqui na nossa cidade mesmo cortaram-se algumas árvores e saiu até notícia de que seriam árvores velhas, correu o risco de cair. Mas isso acontece em muitos lugares. Árvores muito velhas que precisam ser tiradas antes que aconteça um acidente, antes que ela caia, que comprometa a instalação elétrica, caia em cima de uma pessoa, aconteça alguma coisa, uma tragédia. Árvores grandes. Não sei se você já viu, em algumas cidades existem árvores muito antigas e que, avaliando, elas correm risco de cair. Então é certo, é só uma questão de tempo e elas vão cair. E aí os lugares onde se tem esse cuidado, vai lá e tira essa árvore, arranca, corta,
prevendo que ela vai cair. Então, o princípio que eu quero colocar aqui, e o versículo 3 está nos dizendo, é a previsibilidade, em oposição, em contraste com a desatenção. E aqui que eu quero colocar para nós. Às vezes nós somos desatenciosos com os fatos que estão claros, com os fatos que estão se mostrando diante de nós. E nós não podemos fechar os olhos para isso, não podemos ser desatenciosos, mas agirmos com previsibilidade. Nós não temos bola de cristal, nós não somos oniscientes como é o nosso Senhor, mas Deus nos deu sabedoria. Deus nos deu condição de nós entendermos pela experiência das nossas vidas e da vida de outras pessoas, por fatos já ocorridos, que a gente preveja algumas coisas, que a gente imagine que algumas coisas irão acontecer. E se nós queremos ter uma vida próspera e equilibrada, a gente vai ser atencioso, a gente vai prestar atenção a esses sinais de coisas que possivelmente irão acontecer. Quantas vezes você já viu uma realidade de alguém que, colhendo os maus frutos, os maus resultados, e aí você diz assim, mas estava na cara, não podia ser de outra maneira, todo mundo estava vendo que isso ia acontecer. Quantas vezes você já viu isso? Quantas vezes você já falou isso? Estava na cara que não ia dar certo, estava na cara que seria assim, todo mundo sabia que ia ser desse jeito, não podia ser diferente, não iria chegar a outro lugar, não iria chegar a outra situação. Por quê? Porque era previsível. Quantas vezes nós deparamos com situações assim? Muitas vezes. Muitas vezes nós encontramos situações em que a gente pode prever aquilo que vai acontecer, tanto coisas boas como coisas ruins. No modo como eu falei, a gente pensa nas coisas ruins, mas as coisas boas também, não é? Acontece uma coisa boa, assim, mas não era para ser diferente. Não é de se estranhar pelo que essa pessoa fazia, pelo tipo de vida que ela sempre teve, pelo cuidado, pelo trabalho, pelo esforço dessa pessoa. Não podia ser diferente, o resultado não podia ser outro. Não é assim que a gente fala, que a gente vê. A gente às vezes até fala assim, quando acontece uma coisa boa, né? Fulano merece. Porque a gente está falando assim, merece, porque sempre foi assim, sempre foi dedicado, sempre foi trabalhador, sempre foi isso, uma pessoa esforçada, sempre foi. Ou seja, a gente está falando assim, é óbvio, não é se estranhar o resultado. Não é assim que a gente fala, tanto para as coisas boas, como para as coisas ruins. Isso é a previsibilidade, é aquilo que está na nossa cara, aquilo que está diante dos nossos olhos. E se nós formos atenciosos, nós vamos perceber, nós vamos enxergar, e daí nós temos essas duas realidades: aquilo que é bom, aquilo que é positivo. E a gente prevê que vai ser bom, e a gente volta lá no ponto primeiro, né? Tem paciência para esperar os bons resultados, esperar a colheita, esperar o fruto do nosso plantio, esperar o resultado daquilo de bom que nós estamos fazendo. Por outro lado, nós temos aquilo que não é bom, aquilo que é negativo. E se nós não formos desatenciosos, a gente haverá de perceber, a gente haverá de prever
não está bom, que não está correto, que não é a vontade de Deus, que não está de acordo com a palavra. E daí nós precisamos, com atenção, mudar, precisamos reverter, precisamos mudar a realidade, a condição. Na palavra de Deus fala que as luzes estão carregadas e não chover, se a árvore cai para um lado, para o outro, assim que haverá de ser. Não está falando de fatalismo, que vai acontecer fatalmente, de qualquer jeito. O que eu posso fazer? Você olha para o céu, as nuvens estão carregadas. Não conheço ninguém aqui que tem aquela mesma, faça aquela mesma oração de Elias, naquela condição ali, para que não chova. Aí você fala assim, vai chover, a previsão do tempo está dizendo que vai chover, as nuvens estão carregadas, e aí você diz assim, não vai chover. Conforme o livro do Eclesiastes, nós não temos esse poder, naturalmente a gente tem esse poder. Você não pode impedir que venha a chuva. A árvore está caindo, você não pode impedir que a árvore caia. Mas você pode se abrigar, tá? Chuva. Vai chover, o que você faz? Você se resguarda. Você sai para o guarda-chuva. A árvore vai cair, você não fica por perto. Então, quando a palavra de Deus fala dessas realidades previsíveis, não é para que a gente cruze os braços e fale assim, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, vai acontecer mesmo, vai chover, eu posso me abrigar, eu posso me proteger. Se nós queremos uma vida próspera e equilibrada, a gente precisa ter atenção, discernimento para o que está acontecendo à nossa volta. Nós somos chamados, irmãos, para prosperar. Existem coisas que naturalmente precisam prosperar. Quando uma criança nasce, esse passar na minha família nos últimos dias, Serão 3 meninas e um menino, 4 sobrinhos netos dos meus irmãos. Aliás, dos meus irmãos, só eu que não sou avô ainda. Mas o meu pão está lançado sobre as águas. Deu paciência. Não chegou a hora. E eu espero que Deus me permita chegar a esse tempo. Ter o privilégio de ver os meus filhos tendo filhos. E quem eu, sendo a voz, quem falou assim, filhas, no feminino, já que nós só temos meninos, e aí a esperança que nós temos meninas, as bebezinhas, serão as netas. Então, nós precisamos cuidar com carinho daquilo que nós sabemos que precisa prosperar. Uma criança, quando nasce, ela passa, antigamente as crianças nasciam com aquele olhinho fechado, Aí abre o olho assim, tá, hoje já abre. Imagine só, a criança nascia com aquele olhinho fechado, aí ele disse, pai, não me preocupava com isso não. Ele perguntava assim, já abriu os olhos? Já abriu? Não, nasceu ontem, só tem 3 dias. Já está começando a abrir os olhos. Aí você, olha a prosperidade. Aí imagine só, a criança não abre os olhos, tem 1 mês e ainda não abriu os olhos. Aí você leva no pediatra, fazer um acompanhamento e a criança não está crescendo. E aí? Aí você fala, é normal. É normal? Não. O normal é que ela
prospere, que ela cresça. O normal é que ela progride. Não é isso? Não é normal? É isso que nós esperamos. Existem coisas nas nossas vidas que precisam prosperar. Se não está prosperando, nós precisamos observar. Então é aquela coisa assim, é como eu sempre falo de, por exemplo, criação de filhos. Eu fico horrorizado quando eu vejo filhos desobedientes e os pais falam assim, isso é fácil. É fácil, é fácil. Aí eu fico assim, quem tem fase é lua. É fácil, como se fosse passar. Eu assim, não, passa mesmo, passa dessa fase para pior. Tá, uma outra fase pior. É como se fosse assim, automaticamente aquilo fosse mudar. É como se fosse uma provação que estivesse passando e daqui a pouco aquilo muda. Está na cara de filhos desobedientes e pais que não prestam atenção, e não cuidam, e não disciplinam, e não zelam pelos filhos. Vai dar errado. Vai ter problema. Está na cara. Nesse quesito eu já vivi o suficiente para ver crianças nascerem, sendo bem criadas e terem bons resultados, e ver crianças nascerem, sendo mal criadas e terem maus resultados. E deixa eu te falar uma coisa, nunca é uma surpresa. Nunca é uma surpresa. Nunca é uma surpresa. Eu falo assim, meu Deus, mas isso aqui, e esse filho tão bem criado, tão bem educado, tão bem disciplinado, tão bem. Só se a gente não conhece realmente, mas pessoas do convívio da gente, que a gente conhece, que a gente não tem uma surpresa. Filho foi feito para prosperar, para se criar e levar à maturidade. Casamento foi feito para amadurecer, não foi feito para viver em guerra, viver em discórdia, viver conturbado. Foi feito para melhorar, para prosperar. Essa é a previsão que a gente tem que fazer. Se as coisas não estão indo bem, é porque hoje as pessoas já pensam assim, se não está indo bem, a gente tem o escape do divórcio, mas nunca foi o plano de Deus. O casamento foi feito para prosperar. Se a coisa não está indo bem, é preciso cuidar, é preciso tomar medidas necessárias para que a coisa reverta, para que se cuide. É isso. A vida com Deus, como nós costumamos falar, quando eu falo nós costumamos falar, é porque tudo é vida com Deus. Eu falo essas coisas mais peculiares, o nosso conhecimento de Deus, a nossa santificação, o desenvolvimento da nossa salvação, tudo isso precisa prosperar. A gente não pode viver enganosamente achando que as coisas estão indo bem. Não estão. As coisas não estão prosperando. Nós não estamos avançando, nós não estamos crescendo, nós não estamos melhorando. Mas tudo isso está na cara. Tem coisa que está na cara e a gente não quer enxergar. Se nós usarmos esse princípio da previsibilidade, é simples. A gente precisa fazer as contas, a gente precisa enxergar. Isso aqui foi feito para quê? Isso aqui foi feito para crescer, para avançar. Você plantou uma plantinha ali, e ela está ali para crescer e depois frutificar. Está na cara que se ela não nascer, se ela não está crescendo, se ela está murchando, não vai dar certo, não vai frutificar. Está na cara que tem alguma coisa errada. É previsível. Se você não intervir, se você não fizer alguma coisa, aquela plantinha vai morrer. Está na cara. Basta a gente ter atenção.
plantou e aquilo era para nascer, era para germinar e não germinou, a gente não pode ficar ali esperando. Vai nascer, vai nascer, vai frutificar. Não vai. Não vai. A previsão é que aquilo já deveria ter nascido, aquilo já deveria ter germinado, já deveria estar crescendo. Não está. Não adianta a gente ficar aqui insistindo, achando que vai acontecer alguma coisa, porque não vai. E isso nos impede, irmãos, de prosperar. Isso nos impede de crescer. Isso nos impede de ter uma vida próspera e equilibrada. Quando a gente quando a gente não é previsível, quando a gente não olha e fala assim, o que a realidade está me mostrando? E a gente precisa parar com aquelas desculpas que nós criamos para nós mesmos. Quais são as desculpas que nós criamos para nós mesmos? Nós tiramos o corpo fora. Todas as vezes que nós tiramos o corpo fora, em algo relacionado a nós mesmos, nós estamos nos esquivando da responsabilidade. Não adianta uma pessoa que plantou alguma coisa que já era para ter nascido e não nasceu, já está esperando, e ele fala assim, e aí? Mas eu plantei. Sim, mas ninguém está dizendo que você não plantou. Mas eu arei a terra, plantei, comprei a semente, plantei. São aquelas coisas que nós, digamos assim, nós ficamos criando essas desculpas, essas justificativas baseadas em verdades. Prestem bem atenção nisso, porque isso aqui, prestem bem atenção nisso. Às vezes nós pegamos uma verdade e usamos a nosso favor, mas ao mesmo tempo nos prejudica. A pessoa diz assim, mas eu arei a terra, eu comprei uma semente, uma boa semente, plantei, reguei e não nasceu. Ou seja, o que essa pessoa está dizendo? Eu fiz tudo certo. Por que não aconteceu? Eu não sei. Eu não sei porque não está acontecendo. Eu não sei porque não nasceu. Sim. Eu não tenho responsabilidade sobre isso. Eu não tenho culpa. Essa pessoa simplesmente está dizendo assim, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Não, você pode. É só ser atencioso. Plantou, não nasceu? Não nasceu. Não deu certo. Você achou que a semente era boa e não era. Plantou de maneira errada. Alguma coisa aconteceu. Agou demais ou agou de menos. Se é possível identificar a razão, ótimo, para que não se repita. Mas se não é possível, tem que seguir em frente. Porque está na cara que se a gente ficar apegado ao que a gente fez, é verdade, eu realizei, eu fiz tudo certinho, eu segui e tal, mas não deu certo. E aí? Nós vamos ficar com essa justificativa? Aí alguém falou assim, mas eu estou tentando cuidar do meu filho e tal, assim, tentando cuidar, tentando disciplinar, tentando, mas está difícil e tal, tá? Eu falei, muda a estratégia. Não adianta ficar falando que faz, não está dando certo. Tem que mudar a estratégia. Existem coisas, irmãos, que estão na cara. A gente precisa olhar, a gente precisa prever, a gente precisa imaginar o que está acontecendo. Por quê? As coisas não passam do nada, não vão deixar de acontecer simplesmente porque a gente não quer. Se as nuvens estão carregadas, vai chover. Dá para a gente prever. Se as coisas não estão indo bem, nós precisamos fazer a leitura, não precisamos ser atenciosos. Gente que não é atenciosa, gente que é displicente,
gente que não faz a leitura da realidade, sofre os danos, vai sofrer a pena. Não tenha qualquer dúvida disso. Gente que ignora aquilo que é previsível vai sofrer. Gente que as coisas estão na cara, e eu costumo falar assim, olha, aquilo que as pessoas estão vendo, como eu falei aqui no domingo, que Paulo fala que o progresso de Timóteo tem que ser visto por todos, e é o testemunho. Gente que ignora o que os outros estão vendo à sua volta, pessoas que desatenciosas, são pessoas desatenciosas. Todo mundo está dizendo que você está no caminho errado, todo mundo está dizendo que você está. Por isso que as pessoas falam, estava na cara. Estava na cara que ia dar certo. Estava na cara que ia ser desse jeito. Estava na cara que era um problema. Todo mundo sabia, todo mundo falava. E o pior é quando ainda fala, né? O pior que eu digo assim, é bom falar. O pior é para a pessoa, quando ela tem gente à sua volta, que tem a coragem de falar. E dá a cara a tapa e diz assim, olha, isso aqui não está bom, isso aqui não é desse jeito, isso aqui não funciona, olha, isso aqui, olha, a vaca está indo para o brejo. Quando a gente tem gente que fala, e a gente não ouve, e a gente não observa, e a gente não consegue prever, e a gente não consegue ser atencioso, nossa situação é muito pior, é muito mais grave do que a gente pode imaginar. Mas quando a coisa acontece ruim, aí a gente sai falando, né? Eu sabia. Às vezes a gente tem mais orgulho de dizer que a gente sabia da condição errada, da condição adversa do outro, do que a gente quase que tem orgulho de dizer que a gente sabia. A gente se julga até importante, assim, mas eu sou uma pessoa que tem conhecimento, eu sou uma pessoa que prevejo, eu sou uma pessoa que já imagino, eu vejo as coisas, eu já sabia. Quantas pessoas às vezes se enchem de orgulho para dizer que já sabia da tragédia do outro, mas que não tem a coragem de cuidar do outro, não tem a coragem de chegar para o outro e dizer assim, olha, isso aqui está errado, olha, você precisa mudar, você precisa melhorar, você precisa estar atento a isso aqui, você precisa ser atencioso com isso daqui. Você não pode deixar de ver essa questão aqui. Quantas vezes? Nós precisamos nos orgulhar de sermos pessoas que ajudam, pessoas que falam. Porém, para concluir, nós vivemos uma realidade em que, como já temos falado, a realidade pós-moderna, em que o individualismo impera, em que a particularidade fala muito alto, cada um vivendo a sua realidade, e vivemos na realidade em que os conceitos são múltiplos e a verdade tem sido desqualificada como absoluta, não existe uma só verdade. Por isso cada um vai vivendo do seu jeito, cada um vai vivendo da sua forma, cada um vai vivendo com a sua própria verdade. Eu me lembro que há mais de 20 anos atrás, há 25 anos atrás, estava lá no seminário e o colega contou a experiência de que estava conversando com alguém na igreja, estava orientando a pessoa, e a pessoa estava no pecado, e dizendo a pessoa, mas não é assim, está certo e tal, e a pessoa insistia, querendo camuflar o seu pecado, querendo embasar o seu pecado, querendo justificar o seu pecado. E aí o colega dizendo que foi apertando a pessoa, apertando para mostrar que estava errado, que aquilo não estava certo, que aquilo era pecado. E por fim, aquele colega dizendo, a Bíblia diz isso assim, que está errado, que não está certo e tal. Por fim o colega disse isso para a pessoa. E a pessoa falou assim, tudo bem, mas essa é a opinião da Bíblia, a minha é essa. E
aquilo para nós era alguma coisa assim, muito estranha. Um crente falar uma coisa dessa. Mas por incrível que pareça, isso tem se tornado alguma coisa muito comum, em que as pessoas não falam essas palavras. A Bíblia diz isso, eu digo outra coisa. A Bíblia fala algo e eu falo outra coisa. Mas há muita gente vivendo isso. Há muita gente vivendo essa realidade que cada um faz o que quer, cada um tem a sua própria verdade. Por isso cada vez fica mais difícil a gente dizer, olha, estamos no caminho errado. Porque o mundo pós-moderno hoje tenta quebrar, tenta dissolver a verdade única e absoluta, que é a palavra de Deus. O mundo hoje tenta ensinar que o que é verdade para um pode não ser verdade para outro. Aí você começa a ver algumas falas, não, viva a sua verdade. Cada um deve viver a sua verdade. É bonito você falar isso, é bonito você ter a sua verdade. A minha verdade é essa. Cada um tem que estar bem com a sua verdade. Cada um deve explorar e conhecer sua própria verdade. Sua própria verdade é aquilo que te faz bem, é aquilo que te conquista, é aquilo que você deseja, é aquilo que você gosta, que pode ser diferente para o outro. E nessa direção, cada um vive a sua vida. E nessa realidade, isso vai nos afastando de chegar para o outro e dizer assim, olha, isso aqui não está certo. Aí a pessoa diz, não está certo para você, para mim está bom. Isso é o que eu penso, isso é o que eu quero. E a gente fala assim, está na cara que a coisa está indo de mal a pior. Mas às vezes tem gente que simplesmente não quer ouvir. Por quê? Porque criou as suas próprias verdades. Porque não existe uma verdade única, absoluta, que nos rege, que nos guia, que é padrão para todos nós. Infelizmente, é assim que o mundo tem vivido. Infelizmente, essas coisas têm entrado à igreja. Não podemos admitir que a nossa vida vá de mal a pior quando ela deveria prosperar, quando ela deveria melhorar. E eu não estou falando aqui de nada fantasioso. Eu não estou falando aqui que a vida que tudo dá certo. Não, estou falando de uma vida em que a gente cresce, a gente amadurece, a gente prospera, a gente avança, a gente luta, a gente vence, mesmo às vezes sendo feridos. E isso passa pela previsibilidade. Nós precisamos orar, pedir a Deus, Senhor, me dá discernimento, para que eu veja o que está acontecendo à minha volta, para que eu veja o que está acontecendo com a minha vida. A gente não vai ver todo o futuro, mas existem coisas que a gente não pode simplesmente dizer assim, mas estava indo tão bem. Não é possível alguma coisa que estava indo tão bem, e de repente desanda. De uma hora para outra, não é possível. Não é possível. Entendeu? Não é possível. Um casal que teve uma experiência de adultério na sua convivência aparentava ter uma vida muito boa,
aparentava ter uma vida cordial, aparentava ter uma vida de cumplicidade, aparentava ter uma vida até bem perfeita, não no sentido total da palavra, um casamento harmonioso. De repente, uma realidade de adultério no casamento. Isso acontece da noite para o dia? Não. E aí? Ao olhar para a realidade, não havia coisa alguma que justificasse um acontecimento, um fato como esse, naquele casamento. O que teria acontecido? O casal não se importava com as pequenas coisas. Está na cara. Se nós não cuidarmos das pequenas coisas, elas se transformam em coisas maiores. Está na cara. Se nós varrermos a poeira para debaixo do tapete, com o passar do tempo, aquilo vai estar acumulado e se tornará uma grande sujeira. Está na cara. Se nós formos simplesmente suportando as pequenas coisas que nós deveríamos cuidar, que nós deveríamos resolver, uma hora aquilo se torna insuportável. Está na cara. Às vezes a gente não quer prever. Que o Senhor nos dê graça e discernimento para que a gente olhe a nossa vida, olhe a nossa volta, pensemos aonde isso vai dar. Aonde eu vou chegar? Quais resultados eu posso esperar dessa área da minha vida? Que a gente olhe para as nossas vidas e pense assim: isso aqui deveria estar crescendo, melhorando, isso aqui deveria estar prosperando, e está. Isso aqui já deu tempo para que acontecesse e não aconteceu. Para que a gente tenha o cuidado de tomar as providências cabíveis, necessárias, nas áreas e identificarmos qualquer anormalidade nas nossas vidas. O Senhor nos dê graça e discernimento para que a gente avalie isso, para que a gente olhe para estar para chover, vai realmente chover. A coisa está para desandar. Eu não posso permitir isso. A coisa não está bem. Eu preciso tomar uma providência. As coisas não estão funcionando do jeito que eu estou fazendo. Eu preciso fazer diferente. Eu preciso tomar novas medidas. Eu preciso ser atencioso para que eu seja próspero e equilibrado. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Apresente sua vida a Deus e peça ao Senhor essa graça, peça ao Senhor discernimento, que a gente consiga ver o que é possível ser visto. E há tantas coisas que nós não podemos prever, tantas coisas que nós não controlamos, mas aquilo que pode ser visto, aquilo que pode ser discernido, aquilo que pode ser cuidado, aquilo que com atenção a gente pode cuidar, que a gente faz, que a gente tenha a graça e sabedoria celestial para realizarmos em nossas vidas. Que a gente tenha a coragem não só de olhar para as nossas vidas e entendermos as nossas realidades, mas de fazermos, de mudarmos, de colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem nos conduzido a fazer conforme a sua palavra. Pai Celeste, obrigado pela tua palavra,
Nesta noite, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, não com a soberba de querermos conhecer o futuro, mas com a humildade de podermos falar com o Senhor, pedindo que o Senhor nos dê discernimento, para que aquilo que é possível nós prevermos, com cuidado, com discernimento, com prudência, que a gente consiga olhar, consiga cuidar-se, não nos acovardando, não nos intimidando, Senhor. Mas, se algo, ó Deus, nas nossas vidas precisa ser mudado, precisa tomar uma nova direção, se nós precisamos tomar cuidados para que o nosso futuro seja melhor, o Senhor nos dê a graça, a sabedoria, a condição de prevermos, Senhor. Tira-nos, ó Deus, ou ajuda-nos a sair, Senhor, da condição de justificativas, de estarmos fazendo alguma coisa, porém sem resultado, estarmos fazendo alguma coisa e justificarmos que por termos realizado, termos feito algo, que não nos cabe fazer mais nada. Ensina-nos a olhar, Senhor, para aquilo que está bem nas nossas vidas, para prosseguirmos, e aquilo que não está bem. Dá-nos humildade para ouvirmos as pessoas à nossa volta e com coragem, com zelo, com cuidado, nos dizem que não estamos caminhando na direção certa. Dá-nos humildade, Senhor, para acolhermos esses sinais, esses cuidados de pessoas próximas que nos amam, que nos alertam, que querem o nosso bem, e dizem: não está bom, a vaca é sempre o brejo, as coisas não estão muito bem, está na cara que isso não vai dar certo. Ensina-nos a ouvir estas coisas, ensina-nos a acolher, cuidado, o amor, a dedicação de outras pessoas, em zelar por nossas vidas. Ajuda-nos a ser preventivos, para que a gente colhe os bons frutos das bênçãos do Senhor sobre nós. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Que seja assim na vida de cada um de nós, para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória, aleluia. Louvemos ao Senhor, mantemos o cântico. Você que trouxe sua contribuição, traga em honra, louvor e gratidão ao Senhor. O Senhor que tem cuidado de nós, o Senhor que provê todas as coisas para nós. Que Ele seja honrado em tudo em nosso meio. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Tudo bem. Só a
Eis-nos aqui, Jesus. As nossas vidas pertencem ao Senhor. Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso abrigo. O Senhor nós nos movemos. Tu és tudo para nós. A Ti nós honramos, adoramos, amamos. Nós precisamos e dependemos do Senhor todos os dias. Não há outro além de Ti. Não há outro além de Ti. Para quem iremos nós? Se Tu tens as palavras, graças te damos. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado pela oportunidade de cultuarmos. Obrigado. Recebe a nossa adoração, o nosso culto ao Senhor e somente ao Senhor. A nossa adoração, o nosso culto é ao Senhor. Que a Tua graça esteja sobre nós. Que o Teu amor nos alcance todos os dias. Que o Teu perdão, Senhor, se manifeste às nossas vidas. Guarda-nos, livra-nos do mal, Senhor, em todo instante, pois sabemos que Tu és fiel e as Tuas mãos poderosas estão estendidas sobre as nossas vidas. Fortalece-nos, cura as nossas enfermidades, capacita-nos para prosseguirmos, sendo prósperos, servindo ao Senhor, adorando em todo tempo. A Ti a honra, a glória, o louvor, toda adoração. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecidos estamos. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.